Olá, bom dia, graça e paz. Como está você? Como é bom ter você aqui todos os dias. O nosso canal Viver em Cristo é um canal pequeno, é um canal simples. Ainda está só no começo, mas ele já tem alcançado vidas. Deus tem falado aos nossos corações. Eu sei que muitas vezes as palavras que você ouve aqui são palavras difíceis de ouvir. Muitos até falam que o Senhor me revela. O discurso dessa menina é muito forte, é muito pesado, é muito difícil de ouvir e muitas vezes difícil de entender. Mas sabe, quando Jesus pregava a palavra, quando Jesus pregava a verdade, ele causava esse mesmo impacto na vida dos seus ouvintes. Porque Jesus, ele não veio para pregar uma palavra confortável aos ouvidos de quem escutava. Jesus não veio para amanciar o ego, o emocional, né, o eu daqueles que o ouviam. Não, Jesus veio para confrontar os corações, anunciando a verdade. Jesus veio para anunciar a sua vinda, para anunciar a sua salvação, a sua palavra, a sua verdade. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Mas muitos não gostavam do discurso de Jesus. Por isso Jesus foi perseguido, por isso os fariseus tentavam o tempo inteiro armar contra Jesus para prendê-lo, para matá-lo. Por quê? Era difícil demais ouvir tais palavras. Sabe, ouvir a verdade não é fácil. Mas uma coisa que eu louvo ao Senhor todos os dias da minha vida é que desde o início da minha conversão, lá nos meus 13, 14 anos de idade, Deus nunca passou a mão na minha cabeça. Desde o princípio, Deus sempre foi muito claro comigo. Deus puxava a minha orelha, me exortava, chamava a minha atenção e quando era necessário, Deus permitia um tratar comigo para que eu viesse aprender, amadurecer e não cometer mais o mesmo erro. E todas as provações que eu passei até aqui forjaram meu caráter, me tornaram uma serva de Deus mais temente, mais obediente, mais responsável com a obra de Deus. Então, eu agradeço muito ao Senhor, porque se Ele tivesse passado a mão na minha cabeça, desde o início, talvez eu não estaria aqui. Talvez eu já teria me corrompido, já teria ido para o mundo, já teria me envolvido no pecado, na iniquidade. Então, a forma como Deus me tratou até aqui, a forma como Ele me corrigiu, a forma como Ele me exortou, me fez quem eu sou hoje. Muitas vezes, quando nós somos jovens, nós ficamos com raiva dos nossos pais. Nós não entendemos a forma que eles nos tratam, a forma como eles nos reprimem, a forma como muitas vezes eles não permitem tudo, e a gente fica chateado, fica magoado, não me ama, não se importa comigo. Mas o pai e a mãe, eles sabem o que é melhor para o seu filho. E lá na frente, aquele filho, quando for adulto, quando for mais velho, ele vai entender, ele vai compreender. E hoje eu consigo compreender o porquê de muitas provações. Deus precisava me forjar, porque, amados, ninguém é forjado só na bênção. A bênção é refrigério, mas é o deserto que nos forja, é o deserto que nos prepara, é o deserto que nos amadurece, é o deserto que nos exorta. Então é nas provações, é no puxar da orelha que nós crescemos em Deus, amadurecemos a nossa vida espiritual e nos tornamos pessoas melhores. Eu sei que as palavras que você tem ouvido aqui no canal têm sido palavras fortes. Mas que tipo de ministra da palavra seria eu, vendo a situação que nós estamos vivendo nos últimos dias, ficar pregando aquela mensagenzinha rasa? É claro que é muito bom ouvir uma palavra de vitória, ouvir uma palavra de fé, de renovo, nós precisamos também. E aqui no canal Viver em Cristo você encontra palavras também, onde Deus fala de cumprimento de promessas. Mas eu não posso pregar isso, apenas isso. Porque muitas igrejas se acomodaram e têm pregado só o que é bom de ouvir. As pessoas vão nos cultos
apenas para ouvir o que querem. Ei, muitas vezes, pode ver que os cultos que são mais cheios, as reuniões que são mais cheias são as reuniões da vitória, de portas abertas, de prosperidade, porque as pessoas estão atrás daquilo que elas podem receber. Agora, quanto é um culto de doutrina, culto de exortação, culto de libertação, muitas vezes não tem quase ninguém, porque as pessoas não querem pagar o preço por suas vidas. As pessoas não querem renunciar ao seu pecado, renunciar ao seu eu, porque não é bom ser confrontado. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser exortado, mas aqueles que amam ao Senhor verdadeiramente guardam a sua palavra e entendem que a correção faz parte da nossa vida com Deus. Sabe, aqui no livro de Atos, no capítulo 28, a partir do verso 23, fala que havia marcado um dia onde veio uma grande multidão encontrar Paulo na sua própria residência. E Paulo estava ali desde a parte da manhã até a tarde, fazendo uma exposição do Evangelho, fazendo uma exposição do testemunho do reino de Deus, procurando persuadir aquelas pessoas a respeito de Jesus. Mas muitos que estavam ali acreditaram no que Paulo estava falando, muitos foram persuadidos, porém outros continuaram incrédulos. E havia muita discordância entre eles. E Paulo então diz aqui no verso 25, e havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras, onde Paulo falou para eles, ouça atentamente, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Ou seja, era um povo que estava ali, tinha ouvidos, mas não conseguia ouvir, tinha olhos, mas não conseguia ver. Havia ali uma discordância, uma incredulidade entre eles, onde eles não conseguiam compreender o reino de Deus, onde eles não conseguiam acreditar em Jesus. E dessa forma, por não entender, por não ouvir, os seus corações não se convertiam e dessa forma eles não eram curados. Da mesma forma, o inimigo tem trabalhado nos dias de hoje, gerando incredulidade, gerando uma confusão, onde não há mais em nós discernimento de espíritos, nós damos ouvidos a qualquer voz, a qualquer profecia, somos levados por qualquer forma de doutrina. O inimigo tem trabalhado e colocado muitas vezes também ataduras na nossa mente, ataduras nos nossos ouvidos e nós não conseguimos ver, não conseguimos ouvir, não conseguimos compreender porque o nosso coração está endurecido. Dessa forma não somos convertidos e não somos curados. E muitas vezes estamos há anos vivendo a mesma provação e não entendemos. Olhamos para a vida do vizinho e falamos, poxa, fulano muda de vida, a minha vida não muda. O que será que está acontecendo de errado? Muitas vezes é a nossa visão, amados. Nós estamos cegos, estamos adormecidos. Esse povo aqui era difícil de ser persuadido. Alguns criam, outros não. É o que nós vemos no dia de hoje. Porém, alguns até creem, mas não mudam de vida. Não mudam de comportamento, não nascem de novo. Lembra que Jesus falou para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então não entende e fala, mas espera aí, como pode uma pessoa voltar ao ventre de sua mãe? Jesus fala, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nós temos que crer, mas precisamos também nascer de novo. Precisa ter uma reação. Porque a fé sem obras, a palavra de Deus diz, ela é morta. Então não adianta crer se não tiver obras. Da mesma forma, não adianta ter obras se você não crer. Uma coisa está ligada à outra. Nós precisamos crer, mas também precisamos agir. Nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Ei,
Muitas pessoas estão perecendo nos dias de hoje. Eu não digo perecendo apenas por lutas, eu digo perecendo, caindo no engano por falta de conhecimento da palavra de Deus. As pessoas falam que amam a Deus, falam que creem em Deus, mas elas não conhecem a Deus. Não conhecem a palavra de Deus porque não buscam a Deus na sua totalidade. Vivem uma vida espiritual rasa, buscam na superficialidade, não se aprofundam no conhecimento da palavra, não se aprofundam na oração, na busca, nas madrugadas, nas consagrações, numa vida com Deus. A vida de muitas pessoas, a vida cristã, se resume a 2 horas de culto na igreja. Saiu dali e acabou. Não tem devocional, não tem oração, não tem consagração, não tem jejum, não tem meditação, não tem leitura bíblica. E por isso o povo tem sido enganado. Amados, o inimigo está dentro das igrejas. O inimigo está dentro dos altares, em cima dos altares, pregando mentira. Pregando um evangelho totalmente deturpado. E muitos estão sendo enganados. Satanás tem falado na boca de falsos profetas. E muitos têm sido levados por todo tipo de doutrina que não vem de Deus. Aí você recebe profecias que não se cumprem e você fala, Deus não me ama, Deus não cumpriu o que me prometeu. Aí Deus olha para você e fala, e quem disse que foi eu que prometi? Quem disse que eu usei aquela boca? Quem disse que eu usei aquele homem? Nem profeta meu é. Falou da carne. Por isso que nós vemos uma geração de pessoas frustradas, pessoas que já nem acreditam mais que Deus fala, que Deus usa. Por quê? Passou tantas pessoas pela vida deles, tantos falsos profetas, profetizaram tantas coisas que não veio de Deus, não aconteceu, e as pessoas estão aí, frustradas, não acreditam mais na palavra de Deus. Mas Deus não quer que você seja enganado. Deus não quer que eu e você sejamos pegos de surpresa. Ah, Bruna, as palavras que saem da tua boca são pesadas, são duras de ouvir, mas são para o seu e o meu bem. Aleluia! Glória, glória, glória. Para que Deus coloque a mão sobre as nossas vidas e nos abençoe de uma forma poderosa, Ele precisa nos ver preparados para receber. Nós precisamos estar prontos, porque quando você recebe uma bênção sem estar pronto para administrá-la, ela escorre pelas suas mãos. É como o filho pródigo que recebeu a herança do pai, a parábola do filho pródigo, lembra? O pai deu a herança para ele antecipadamente, ele não estava pronto. O que ele fez? Foi para o mundo, gastou tudo, voltou sem nada. Nós queremos muito ser abençoados, queremos receber muitas vitórias, queremos o cumprimento das promessas de Deus, mas muitas vezes não estamos prontos. Por quê? Não criamos raízes. Nossos pés não estão firmados sobre a rocha. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. Lembra? Lançou a semente entre espinhos. Os espinhos sufocaram a semente. Ele lançou na rocha. E a rocha, por não ter, não estar no solo fértil, a semente não gerou. Lembra? Ei! Quando a semente é lançada e ela não cai numa boa terra, ela não dá fruto. Agora, quando ela cai numa terra boa, ela dá muitos frutos. Muitas vezes a palavra tem sido semeada na nossa vida, mas nós não criamos raízes. Aí o que acontece? O inimigo vem e rouba a semente, rouba a palavra ministrada no nosso coração. Você vai ao culto, no outro dia você nem se lembra do que foi pregado. Você recebeu hoje aqui uma palavra, você leu um versículo, uma passagem bíblica no seu devocional de manhã, quando é de tarde, você não sabe o que Deus falou com você. Você não sabe qual foi a meditação do dia, qual foi a mensagem do dia, porque nós estamos desapercebidos. Aleluia! Ei! Deus não quer eu e você 20%, Deus quer 100%. Deus quer uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de consagração. E se ainda muitas coisas na minha e na sua vida não mudou, muitas promessas ainda não cumpriu, é porque ainda precisa mudar. Ainda existem coisas que precisam ser reparadas. Aleluia! Deus tem grandes coisas para fazer.
O ano de 2024 será um ano de reviravolta. E eu não estou falando isso da carne, não estou falando de boca para fora, não estou fazendo sensacionalismo e nem ali alimentando a sua emoção. Será um ano de reviravolta para o bem e para o mal. Aqueles que perseveraram, aqueles que lutaram, aqueles que temeram, se mantiveram firmes ao Senhor, será um ano de bênçãos. Deus vai mudar e vai reverter a sua história. Ele vai reverter a sua situação. Ele vai virar a sua vida do avesso. Ele vai colocar tudo no lugar. Tudo que esteve fora esse tempo todo do lugar, tudo que esteve bagunçado, tudo que foi perdido, você será restituído. Será um ano de bênçãos. Mas aqueles que brincaram, aqueles que estão aí brincando, que não temem a Deus, será um ano de juízo e tratar de Deus. Mas Deus quer te alicerçar na palavra, para que a sua família, a sua casa e a sua tenda esteja guardada e remida pelo sangue de Jesus. Mas nós precisamos descobrir o que está faltando. Nós precisamos orar ao Senhor e ver, Pai, me mostra aonde está o meu erro. Aonde eu tenho que melhorar? Aonde eu tenho que mudar? Amados, eu pergunto ao Senhor isso todos os dias e Deus me dá uma lista tão grande. E eu falo, Senhor, me ajuda. E a cada dia eu vou tentando marcar ali. Hoje eu consegui fazer isso. Pai, hoje eu não fui tão boa nisso, mas amanhã eu serei. Amanhã eu farei a diferença e a gente vai melhorando, se arrependendo e se consertando a cada dia. Fique vigilante. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, mas você precisa fechar as brechas, alinhar o prumo e se colocar diante de Deus sem nenhuma brecha, sem nenhuma legalidade, como servo de Deus que não tem do que se envergonhar. E aí nós veremos a fidelidade de Deus para conosco. Quer ver Deus agir na tua vida? Quer ver Deus abrir portas? Faça o melhor para Ele. Entregue o melhor da sua vida a Ele. Entregue o melhor da sua adoração a Ele e você verá grandes coisas Deus fazer por você. Essa é a palavra de Deus hoje. Medita, compartilha, curte e que Deus abençoe sua vida. Eu espero e desejo do fundo do meu coração que todas as palavras ministradas aqui no canal Viver em Cristo possam gerar uma transformação em você. As nossas visualizações ainda são poucas, mas eu creio que esse canal vai crescer. Mas eu me alegro só de saber, se tiver uma pessoa, pelo menos uma pessoa sendo edificada com a palavra que Deus está falando aqui, eu sinto que o dever que Deus me chamou está sendo cumprido. Compartilhe essa mensagem. Deixa Deus te usar também para outras pessoas. Muito obrigada por estar aqui. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Fique na paz.